GDesigner, ele é um software para programação de CLP Delta. Ele é considerado uma evolução do ISP Software, porque ele consegue agrupar alguns recursos que os CLPs Deltas mais antigos precisavam ter vários softwares para trabalhar. O GDesigner consegue agrupar tudo num único projeto, numa única configuração. Eu sou o Lincoln, eu trabalho com automação, programação de CLP, integração de máquina desde 2010. E hoje eu vou estar mostrando para vocês como está utilizando o GDesigner. Vamos finalizar simulando um projeto prático e funcional dos recursos que a gente vai estar vendo. Começando aqui pelo GDesigner, a gente vai criar um novo projeto, certo? Vamos chamar aqui aula 01 e damos OK para criar o nosso projeto. Aqui nós temos a árvore do nosso projeto. Vamos adicionar um device. Vamos colocar um CLP da família AS200.228T. Beleza? Um recurso interessante do GDesigner é que aqui nós temos um Network View. Então, se você tiver outros componentes, certo? Esse LP tem comunicação Ethernet, comunicação serial, comunicação CAN-Open. Aqui você consegue adicionar, certo? Outros componentes, consegue adicionar inversor, drives, componentes via rede CAN. Você consegue estabelecer, aqui mesmo você consegue estabelecer a comunicação com os periféricos da máquina que conversa via rede, certo? Agora aqui nós temos a árvore do nosso CLP. Comunicação, nós não vamos mexer nisso agora, certo? Vamos mexer daqui a pouco. Informações do device. E aqui, programação. Antes de começar a programar, a gente precisa criar as nossas variáveis, certo? Variáveis globais, aqui variáveis para a rede, a tabela da rede CAN. E vamos aqui na default. Aqui eu crio umas variáveis aleatórias, tá? Então, como é que funciona no CLP Delta? O CLP Delta nós temos os X, que são entradas. X00, X01, X02. Vamos chamar aqui liga, desliga, sensor 1, sensor 2. Beleza. Variável do tipo bool, certo? Tipo booleano, então ela trabalha com 1 e 0, ligado e desligado. Vamos agora criar aqui as saídas. Motor 1. Vamos chamar aqui avança cilindro. E aqui recua cilindro. Então, aqui temos os X, são as entradas físicas do nosso CLP. Os Y são nossas saídas físicas, certo? Eu vou criar aqui, só para fins de exemplo, habilita. Depois, se precisar, a gente cria mais alguma coisa. Aqui é uma memória.
memória M0, do tipo bool. E também vamos criar aqui um tempo 01, que vai ser um int, e vamos pôr no endereço D0. Vamos pôr aqui o timer 01, que vai ser um timer no endereço T0. E a princípio vamos estar usando. Então, a variável do tipo M são memórias internas do tipo bool, certo? D são números, no caso, né? São words, bytes. Então aqui eu estabeleci que vai ser uma variável do tipo int, certo? Então é um número inteiro. E aqui nós temos um timer que vai ser o timer 1. Aqui nós já criamos algumas tags para o nosso projeto, certo? Aí podemos colocar valor inicial, comentários, não vamos estar colocando isso agora. Tá? E precisando a gente vai criar mais informações. Agora, começando um pouco na lógica ladder, até aproveitando aí, enquanto carrega aqui o programa, coloca aí nos comentários, você já programou CLP Delta? Qual marca você programa? Siemens, Rockwell, enfim, tem N marcas aí, Siemens, Rockwell, WEG, temos Alstom, enfim, temos várias marcas por aí. Coloque no comentário aí qual marca que você trabalha, qual marca que você já programou. Vamos colocar aqui um programa, vamos chamar de main. Vai ser um programa do tipo ladder, que eu posso selecionar qual é o tipo de programa, vamos deixar o ladder e vamos dar um OK. Beleza, temos aqui o nosso programa principal. Primeiro, vamos enxergar um pouco a lógica ladder. Tá? Aqui nós temos alguns contatos. Temos um contato normal aberto, contato normal fechado, e aqui nós temos uma bobina. Então aqui, como que funciona? Normal aberto, certo? Quando a entrada ou sinal está desabilitado, ele não deixa passar o sinal. Quando eu aciono, ele deixa passar. Normal fechado, o sinal está passando. Quando eu aciono, o sinal é interrompido. E aqui nós temos uma bobina, certo? Que seria um comando, que pode ser para uma memória, pode ser para uma saída. Vamos chamar aqui o nosso liga. Aqui vai ser o nosso desliga. E aqui vai ser o habilita. Beleza? Agora, tá, a gente já vai testar esses sinais. Só que antes, o que eu quero que você verifique? Nós vamos primeiro, tá, montar um simulador. Aqui eu não tenho um CLP comigo, talvez você não vai ter também. Então, o que precisamos fazer? Primeiro você abre o ConGR, certo? Que é um aplicativo, software para comunicação. Então aqui, certo? Quando a gente abre a tela de comunicação, nós vamos criar aqui um driver. Eu já tenho um driver aqui criado, certo? Então, mas eu vou criar um novo com vocês. Então a gente vem em New Driver. Vamos chamar aqui de aula simulador. Na comunicação, você pode escolher comunicação serial, USB, internet, simulator. O nosso CLP da família S200. As outras informações a gente não precisa mudar nada. E eu dou um save. Agora eu seleciono ele e dou um start. Aí ele vai efetivamente inicializar. Ó. Stop quando eu quiser interromper, mas agora eu vou deixar o simulador rodando. Beleza. Agora no dia designer, a gente vem na comunicação.
Aqui na comunicação, a gente vai selecionar qual é o driver que a gente quer usar. Aula simulador, vamos pegar esse aqui que é o que já está rodando. Conectou com sucesso. Beleza, nosso CLP já está conectado. Agora, aqui a gente vai trabalhar como se fosse um CLP mesmo, tá? Um CLP físico. Primeiro vamos compilar, fazer download, não tem erro nenhum. Aqui eu vou. E aí a gente faz o download do programa. Depois que descarregou, aqui eu posso simular. Então, como esse meu contato é normal fechado, quando ele não está acionado, ele já manda o sinal. Aqui eu consigo habilitar. Opa, está em stop. Dá um run. Agora sim, está em run. Aqui eu coloquei em run, certo? Como aqui nós estamos tratando com entradas e saídas físicas, eu não consigo forçar por aqui. O que eu preciso fazer? Vem aqui em comissionamento, tabela de monitoramento. Vamos chamar aqui. Vou adicionar, posso puxar direto já da minha tabela, vou selecionar tudo. E aqui eu tenho os meus sinais. Agora o que eu vou fazer? No meu liga, que é o x0.0, botão direito, forço em 1. Ó, liguei, ligou minha saída. Inclusive aqui eu consigo ver também. Agora eu vou ligar o meu desliga. Então, ele cortou o sinal e cortou o desliga. Então aqui eu consigo simular os meus sinais físicos. Quando se trata de memória, eu consigo fazer direto pelo programa, certo? Aqui, depois a gente modifica. Então aqui a gente tem um comando liga e desliga. Pô, mas eu quero mandar um sinal liga, certo? Mas é um botão pulsante. Ligou, tá ligado. A saída, desligou, desliga a saída. Eu quero usar um botão pulsante, eu não quero usar uma chave liga e desliga. Como que eu faço? Aí você pode clicar aqui no começo, tem essa opção aqui, que já ensina, já inclui um bloco aqui embaixo. Puxo para cá.
E aqui eu vou chamar o habilita. O nome disso daqui é contato de selo. Eu descarrego. E aí aqui eu monitoro. Então agora eu posso ligar e mesmo desligando o meu botão, ele continua ligado. Por quê? Porque aqui nós temos um contato de selo, certo? Essa é uma lógica super comum de partidas de motores. Então, sempre que você for fazer uma partida de motor, é muito comum você estar usando essa lógica de selo. Uma outra forma da gente fazer esse mesmo comando, certo, seria através do set do reset. Como que seria o set ou reset? Deixa eu tirar aqui. Deixa eu tirar aqui. Vamos adicionar uma nova linha. Aqui eu vou mudar para o set. Aqui eu desliga no reset. E aqui continua sendo o habilita. Trabalhando com set ou reset, o que vai acontecer? Vamos descarregar. Ele vai manter o sinal forçado. Eu, particularmente, não gosto muito de trabalhar com set reset. Sempre que possível, eu fujo, porque ele tem alguns problemas que podem acontecer. Peraí que deu um... Deixa eu ver se deu certo. Eu acho que pode ter dado certo. Vamos ver. Liguei. Desliguei o botão. A saída continua ligada. Aí, o desliga, quando eu forço ele aciona o reset. Então, um setting, então mesmo que desligue, vai ficar setado até que acione o reset. Beleza? E aí, assim, é uma outra forma de fazer, certo? Um comando de motor, um comando simples. Deixa agora eu sair do online. Eu prefiro trabalhar com selo. Então, eu vou manter o uso do selo. Aí cada um tem sua forma de trabalhar, sua forma de programar, tá? Então não se apeguem à forma de uma pessoa programar, porque cada pessoa tem suas particularidades, sua forma de fazer, certo? Então aqui nós temos o liga e desliga. Beleza. Vimos liga e desliga, vimos set e reset. Agora eu vou trazer um exemplo simples aqui. Pego um contato aberto. Vamos colocar agora um bloco. Aqui nós vamos pegar o habilita. E aqui vamos pegar o TMR, que é um timer comum. Ó, quando eu coloco aqui em cima dele, ele já puxa algumas informações, certo? Então no S1 eu seleciono qual é o timer que eu vou estar usando e no S2 qual é o valor. Então assim, aqui eu criei uma variável para o timer que eu vou estar usando, mas se você não tivesse criado, eu poderia colocar diretamente. E no valor eu também vou colocar, eu também já criei. Agora, deixa eu pegar aqui, vamos botar um valor inicial aqui de
500. Eu vou descarregar o programa. Vamos ficar online. Vamos aqui no tempo. Dá para 500. Aí agora o que acontece? Eu forço. Ó, aqui ele iniciou a contagem. Certo? Então aqui está em escala de 100 milissegundos. Então, no caso, 14 segundos, 15 segundos, 150 seria 15, 200 seria 20, e aqui eu botei um timer de 50 segundos para que a gente possa ver. Ah, beleza, mas o que eu vou fazer com esse timer? Eu vou interromper aqui agora. O timer, como que a gente consegue usar ele? A gente consegue utilizar ele tanto como contato aberto, quanto com contato fechado. Aqui eu coloco qual é o timer que eu estou usando. E eu vou botar aqui 2 saídas só para a gente entender o funcionamento. Vamos pegar aqui o avança cilindro, recua cilindro. Beleza, vamos descarregar novamente. A gente coloca online. Ó, o recua cilindro já está habilitado. Por quê? Porque o timer não chegou no tempo final. Eu vou ajustar aqui o timer para ficar mais rápido em 15 segundos. Agora eu aciono a minha entrada, certo? Deixa eu desligar a janela. A hora que chega, deu tempo, acionou. Ah, mas até quando que vai ficar acionado? Até cortar a alimentação. Então, se eu der um desliga, ó, reiniciou o nosso contador, o nosso temporizador. Então, aqui nós temos uma lógica de selo, certo? Temos um temporizador, consigo trabalhar tanto um retardo no ligar quanto um retardo no desligar, eu consigo estar trabalhando com ele. E aí, com isso, nós já temos já um arsenal bacana, tá? Para a gente estar trabalhando uma lógica mesmo, certo? Então vamos lá. O que nós vamos estar montando? Nós vamos ter um sistema de esteira, o operador vai ligar, a esteira vai estar funcionando. Aí, o que nós vamos fazer? Quando a esteira ou a peça chega no final da esteira, vai ter um cilindro, esse cilindro vai avançar, avançou, empurrou a peça para fora da esteira, certo? Quando chegou no final, ele recua e beleza. E assim continua até chegar a próxima peça. Vamos criar aqui algumas variáveis adicionais. Vamos lá, deixa eu ficar offline. Vamos criar algumas condições. Ó, sempre que eu crio, ele pega aqui a referência de onde ele está. Nós temos o habilita, certo? Vou chamar aqui luz falha, que vai ser uma saída. Que está como timer. Opa, botei no lugar errado. Aqui é bowl.
indicador falha. Eu vou chamar aqui y0.3. Tempo 1, vamos criar aqui um tempo 2, que vai ser o T1. Na verdade, timer 2, para seguir o mesmo padrão. E aí aqui vai ter o tempo 2, que aí vamos chamar aqui de T1. Vai dar erro porque aqui vai ser int. Temos o tempo 1, temos o tempo 2, temos o sensor 1, temos o sensor 2. Agora vamos criar aqui, veremos memória, eu tenho habilita. Essas variáveis aqui eu vou eliminar por hipótese. Durante a programação de precisar, a gente vai lá e cria elas. Deixa eu deletar. Então, vamos lá. O que nós vamos fazer? Primeiro, nós vamos habilitar o nosso sistema. Então, vamos fazer aqui a lógica de selo. Eu gosto de sempre criar já todas as tags, depois nomear. Então, aqui eu tenho o liga, o desliga, o habilita e o habilita. Fechou. Habilita o sistema. Beleza, aqui nós temos um habilita o sistema. Vamos criar uma próxima linha. Essa linha aqui vai ser o liga motor. Por enquanto, o liga motor só vai ter como condição habilita. Depois a gente vai colocar mais umas condições nele. Então, ok. Aqui a gente faz o selo. Fazendo o selo, vai ligar o motor. Vamos já fazer um teste disso. Colocamos online. Force on. Release. Então aqui nós temos. Eu liguei, habilitou, ligou o motor. Fechou. Agora a nossa esteira já está rodando o motor. Agora, o que nós vamos fazer? Eu vou criar mais um sensor. Deixa eu voltar aqui. Vou chamar de sensor de peça. Sensor avançado. E sensor recuado. Vai ser uma entrada física também. Então, nós temos sensor da presença de peças, sensor cilindro avançado, sensor cilindro recuado. Agora, vamos lá. Beleza, nosso motor já está ligado. Agora, vamos lá, vamos colocar aqui um retira peça. Vou botar avança cilindro, para ficar mais fácil. Ok.
Vamos lá, o que nós precisamos para avançar o cilindro? Primeiro, o sistema tem que estar habilitado. Segundo, vamos colocar a condição do motor ligado. Terceiro, vamos colocar a condição do sensor de peça. E vamos colocar aqui a condição de sensor de cilindro recuado. E aí avança cilindro. Então, se o sistema estiver habilitado com o motor ligado e a peça chegou no sensor e obviamente o cilindro está recuado, ele vai iniciar o avanço do cilindro. Vamos descarregar e vamos testar. Ficamos online. Liguei. Desliguei. Ó, hora que eu liguei, habilitou. Já ligou o motor. Aqui as duas primeiras condições já foram satisfeitas. Agora eu tenho aqui sensor peça, sensor recuado. Vamos botar sensor peça e sensor recuado. Opa, peguei o sensor errado. Peguei o sensor avançado. Ah, eu esqueci de adicionar. Beleza. Agora sim, eu adiciono o sensor recuado. E o nosso cilindro avançou. Agora, temos já um detalhe aqui para a gente resolver. O que acontece? A partir do momento que o cilindro começa a avançar, automaticamente o sensor de recuado vai desligar e o sensor de peça vai desligar também, porque o cilindro começou a movimentar. Só que se isso acontecer, deixa eu dar um release all, o que vai acontecer? O meu cilindro vai parar. Então, o que nós fazemos? Nós colocamos um selo. Esse selo vai ser o avança cilindro. Aí agora, depois que a peça sai do sensor, o cilindro continua avançando até eu acionar o sensor de cilindro avançado. Vamos testar aqui a nossa lógica. Assim, ó, pessoal, isso que a gente já viu até agora abrange muita coisa que você consegue fazer. Pô, mas é uma lógica simples. É uma lógica simples, mas ela é muito funcional, ela é muito prática. Tá? Então, com isso daqui você já consegue fazer bastante coisa, consegue fazer já vários sistemas. Aqui a gente está fazendo uma esteira, mas pode ser uma bomba, pode ser várias outras coisas. Vamos lá, deixa eu ligo o motor, deixar ligado. Chegou peça, o cilindro está recuado. Beleza. Inclusive agora eu vou desabilitar tudo. E o que nós temos? Sistema habilitado, motor acionado e cilindro avançando. Ah, até quando o cilindro vai avançar? Até chegar no sensor. A partir do momento que chegou no sensor de avançado, ele corta o avanço do cilindro. Beleza. Aqui agora nós já temos a nossa lógica de avanço do cilindro. Então, a gente já tem o motor funcionando, chegou a peça, avança o cilindro, certo?
Agora, vamos criar aqui uma lógica de recua cilindro. O recua cilindro não precisa necessariamente o motor estar ligado. Na verdade, aqui talvez não precisaria também, mas aqui vamos colocar que a peça chegando. Mas para recuar, o motor não precisa estar ali. Mas o que eu preciso ter? Eu preciso ter sistema habilitado, lógico. Aí nós vamos ter aqui um sensor avançado. E aí vamos ter o recua cilindro. Aí nessa parte aqui, o que nós vamos fazer? A gente vai fazer algo similar ao que tínhamos ali no avanço, certo? Então aqui eu tenho o recua cilindro fazendo o selo. Aqui eu tenho um normal fechado do sensor recuado. Aí aqui nós temos uma lógica similar ao que fizemos no avanço, certo? Sistema habilitado, tá com o sensor de cilindro avançado, começa a recuar. Então ele vai chegar no final e já vai começar a voltar. Vamos descarregar. Beleza, colocamos online. Agora, vamos aqui testar o nosso sistema. Eu ligo o motor. Habilitou. Que esperou. Vamos partir do princípio que o cilindro já está recuado. E agora a peça chegou no cilindro. Começou a avançar. Começou a avançar, avançou até quando? Aqui eu posso já remover. Aqui eu posso remover. E chegou a peça, chegou o cilindro no avanço. Já desabilitou e ligou aqui o recuo. Obviamente, quando começa a recuar, ele sai do sensor. E temos aqui ó, o recuo ligado. A partir do momento que chegou na posição recuada, corta o cilindro. Aqui pode ficar até o sensor ligado, porque aí já inicia o próximo ciclo, certo? Então aí vai ficar já o sensor recuado, a hora que chega a peça, avança cilindro, avançou cilindro, espera chegar no avançado, avançou e aqui ele fica um ciclo funcional do nosso programa. Então, beleza. Aqui nós já temos um motor de uma esteira funcionando. A hora que chega a peça no sensor, aciona o cilindro tem sensor de avançado e recuado. Retira a peça. Chegou no final, o cilindro recua automaticamente para ficar na posição de repouso. Tá, gente? Isso daqui já é uma programação que você consegue abranger muita coisa. Tá? Muita coisa mesmo. E assim, ó, se você quer saber mais, quer ir além, quer ir a fundo, acompanhe o nosso canal, se inscreve, tá? Tem treinamento saindo. Treinamento a gente vai ver muito mais coisa, vamos ver linguagem SQL, vamos ver programação avançada, vamos ver muito além do que a gente está vendo aqui, a gente vai estar acompanhando no programa, tá? Aqui é só uma programação inicial. Dá de fazer bastante coisa? Dá, mas dá para ir muito além, tá? Beleza, aqui nós já temos avanço, já temos recuo. Agora vamos começar a fazer algumas amarrações, certo? Vamos aumentar um pouquinho essa complexidade. Antes disso, vamos ver aqui um ponto que eu quero mostrar para vocês
a importância do comentário. Ó, eu dei nomes, eu já sei o que tem em cada linha. Então, se eu tenho um programa gigante com muitas linhas, eu consigo saber, o que eu quero aqui. E você consegue visualizar, tá? Gente, é importante fazer comentário, tá? É muito bom. Agora vamos lá. Agora, o que nós vamos fazer? Quais são as falhas que pode acontecer no nosso sistema? Tem muitas falhas, na verdade, que podem acontecer. Quais que nós vamos abraçar? Vamos abraçar um problema de cilindro. Rede pneumática talvez fora ou algo assim. Como que nós podemos fazer isso? A gente pode estabelecer um tempo de avanço e um tempo de recuo. Então aqui vamos colocar aqui alarme cilindro. Aqui o que nós vamos fazer? Quando o meu cilindro começa a avançar, o que vai acontecer? Eu vou botar um normal fechado e vamos colocar um temporizador. TMR. Então aqui o que nós vamos ter aqui? Eu tenho meu avanço do cilindro ligado, eu não tenho um sensor de avançado. Vamos pegar aqui o timer 1 e tempo 1. E aí o que vai acontecer? Se ficar o cilindro ligado avançado, mas ele não chegar no sensor dentro do tempo, o que pode ter acontecido? Pode ter acontecido uma falha no sistema. Então, essa falha no sistema, nós podemos, de repente, colocar ela para derrubar o sistema todo, só derrubar o motor. Vamos colocar para derrubar o motor, que o motor não vai funcionar. Aqui a gente já pega o timer 0, 01. E também, tá, a partir do momento que desliga o motor, já vai desligar o avanço do cilindro, certo? E vamos já criar numa nova linha. Eu botei lá um indicador de falha, botei como indicador de falha. Timer 1. Aqui vamos já aproveitar fazer a lógica, a mesma lógica para outra posição. Então eu tenho aqui o recua cilindro e o sensor recuado. Aí a gente coloca um outro timer. Timer 2. Tempo 2. Que podemos também colocar aqui. Por que o timer 2 também vai cortar o motor? Para não correr o risco, de repente, da peça bater no cilindro. Não sabemos qual é o tamanho da peça, mas é algo que pode acontecer. Então aqui eu tenho timer 1, timer 2, cortando o meu motor. E aqui vamos colocar também o timer 2 para acionar a luz de falha. Beleza. Vamos agora descarregar. Ok, já deu certo. Vamos ficar online. Beleza. Deixa eu primeiro dar um release all, só para ter certeza que não tem nada forçado. Forcei o liga.
Já ligou o motor, já ligou a habilita. Posso soltar ele. Beleza, eu tenho o motor ligado. Vamos já colocar aqui o sensor recuado. E vamos colocar o sensor de peça. Opa, esqueci de botar o valor. Vamos colocar aqui 200. 200. Então aqui ele vai esperar 20 segundos. Se em 20 segundos não chegar no final do ciclo, o que vai acontecer? Vai entrar em falha. Opa. Ah, tá. Deixa eu mudar aqui uma condição para vocês entenderem o que aconteceu aqui. Deixa eu mudar aqui a bobina para um 7. E o reset eu vou colocar aqui. Aqui vamos pegar o habilita e vamos pegar o indicador de falha. Deixa eu descarregar novamente o programa aqui. Aí aqui agora, vamos ver o que aconteceu, certo? Depois eu explico aqui a lógica que eu criei. Vamos primeiro, deixa eu descarregar novamente. Botar online. Beleza. Aqui, certo? Deixa eu ver se eu consigo... Não, aqui não vou conseguir forçar. Vamos habilitar o sistema. Beleza. Por que aqui está habilitado? Esse sinal aqui é um pulso de subida, um pulso positivo. Então, quando habilita vai de 0 para 1, ele manda um pulso para cá, certo? Ou seja, quando eu habilitar o meu sistema, automaticamente vai resetar o indicador. Tem aqui o funcionamento. Vamos colocar aqui sensor recuado. Vamos colocar aqui um sensor de peça. E aí, tcharam, nós temos aqui... Deixa eu botar aqui o nosso tempo. Aqui ele vai dar um erro proposital, certo? Ó, acionou meu indicador de falha, certo? Então acendeu a luzinha de falha, só que ele continua avançando o cilindro. Por quê? Porque o que eu botei aqui de referência foram os timers no motor. Então, o nosso motor, ele vai cortar o motor, mas ele vai voltar a hora que eu desligo aqui, automaticamente fica habilitado. Entendeu? Então, assim, esse é um erro comum que você, às vezes, acaba cometendo no fazer. Foi algo intencional, algo proposital, certo? Agora, assim, não, o timer 1 corta. Só que, assim, aqui a lógica está amarrada. A hora que eu corto o motor, corta o avanço, certo? Mas aí depois, cortando o avanço, eu corto o timer que liga o motor de volta.
Então aqui, o que que eu poderia fazer? Eu poderia jogar aqui para cortar ou habilita, que aí eu interromperia o selo, certo? Ou eu posso pegar o indicador de falha. Então, o que que eu vou fazer aqui para ficar mais simples? Eu vou jogar lá no habilita. Esse erro ocorre com muita frequência, por quê? Porque quando a gente pensa, digamos assim, na solução do que a gente quer fazer. Ah, não, eu quero que isso aconteça. Então, a hora que isso acontecer, vai fazer. Só que agora, na verdade, aqui, habilita, timer. O que que eu vou fazer aqui para fazer uma amarração, uma redundância? Eu coloco aqui o meu indicador de falha. Embora, em teoria, a hora que habilita já reseta a falha, mas, por precaução, eu já coloco aqui que se tiver o indicador de falha ligado, não vai deixar o motor ligar. Agora sim a gente fez uma amarração melhor. Agora vamos lá, vamos dar um comando liga. Beleza, sistema habilitado, motor ligado. Vamos agora acionar, vamos já botar o tempo aqui. Deixa eu botar o tempo aqui também. Agora, beleza, nosso sistema está ligado, nosso cilindro está recuado e chegou uma peça. Ligo o avanço do cilindro. Aqui vai aguardar 20 segundos. Ó, agora não religou. Ligou o indicador de falha, derrubou o habilita, derrubou o motor. Agora, que nem aqui, a falha ela está acionada. A hora que eu ligar, ela vai desligar. Ó, resetou. Então, o que que isso garante? Isso garante que a hora que se der algum problema, o meu sistema vai desligar, certo? O meu sistema ele vai garantir que vai parar. Então, o operador vai ter que ter uma execução. Ah, eu vou lá, vou acionar, entendeu? Então ele tem que ter consciência, não vai poder ter um acionamento acidental. E quando der o recuado, vai ser a mesma coisa, que os dois aqui estão em paralelo. Então aqui, o que que nós temos aqui? Temos um sistema com uma programação relativamente simples, mas um sistema altamente funcional. Claro que poderíamos implementar mais coisas? Com certeza, poderíamos implementar muito mais coisas. Poderíamos botar contador, poderíamos botar vários outros, um sensor de entrada para só ligar o motor na hora que chega. Mesmo sem entrar numa programação avançada, a gente consegue mesmo assim fazer uma lógica muito bem amarrada, muito bem entrelaçada, certo? E fazer um sistema funcional. Nem que a gente já botou o tempo, certo? Poderíamos colocar outras amarrações, condições impeditivas, poderíamos criar muito mais coisa, tá? Mas esse aqui é um exemplo, tá? Um sistema prático, sistema funcional, algo que você consegue aplicar na sua linha de montagem, algo que você consegue aplicar no seu dia a dia, tá? E aqui vem um ponto importante, aqui a gente já está simulando, já conseguimos identificar vários erros. Quando for para a prática, pode aparecer novos erros? Com certeza pode aparecer novos erros. Mas aqui a gente já consegue fazer com que muita coisa a gente já consegue antecipar alguns problemas aqui. Colocamos alguns problemas intencionais, certo? Para que o usuário consiga ver, pô, parece que está certo, mas na prática ali vai ver não funciona. Mas com a simulação a gente já consegue prever bastante coisa, consegue amarrar. Então,
Se você gostou, curte, deixe o seu comentário, qual o CLP que você já programa, qual CLP que você gostaria de ver um vídeo aí ensinando a programar, a gente consegue fazer, certo? Se inscreve no canal, acompanha aí que tem bastante coisa saindo, tá? Tem muita novidade aparecendo. E dá uma olhada no link dos comentários, tem o nosso treinamento, certo? Treinamento de programação. A gente vê desde o comecinho, a gente vê sensores, a gente vê hardware, certo? A gente entra em programação, programação ladder, programação de Siemens, programação de Delta, certo? Vamos ver alguma coisa de programação VEG, vamos ver criação de blocos, vamos ver criar programação usando texto estruturado, tá? Tem bastante coisa bacana que a gente vai estar vendo. Entra no link, aproveita, certo? Tem as mentorias, tem as lives. Então nos acompanha aí que tem bastante material bacana saindo. E deixe seu comentário, o que você quer ver, qual CLP que você já programa. Você já usou já aplicou uma lógica parecida com essa? Você já utilizou uma lógica dessa esteira? Comenta aí, quero saber a tua opinião, quero saber o que você já viu, o que você não viu. Você já usou o Dia Designer? Ah, eu usava bastante o SP, depois comecei a usar o Dia Designer, gostei bastante. Claro, não é todo o CLP que a gente consegue adicionar aqui, mas tem bastante coisa que a gente consegue fazer. Beleza, pessoal? Por hoje é isso. Obrigado quem assistiu até aí. Acompanhe o canal. Dá uma olhada na sugestão aí do próximo vídeo, tá? Que é um vídeo bem bacana aí que eu vou dar de sugestão para vocês também, para aprimorar aí a programação de vocês, a lógica de vocês. Um forte abraço e até a próxima.